Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um erro de continuidade. Hoje vamos falar um pouco sobre A Chinesa de Jean-Luc Godard. Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho que me ajuda muito. Vamos pro vídeo. Bom, basicamente o filme é sobre um grupo de estudantes maoístas, marxistas, que passa as férias deles discutindo ideias revolucionárias num apartamento em Paris. É um filme fantástico. Eu tô com a música Mao Mao na cabeça faz, sei lá, 2 semanas. Mas o que eu queria ressaltar nesse filme aqui é sobre a crítica que o Godard faz de dentro do movimento. Eu li, e parece ser verdade, que o filme é uma adaptação livre de Os Demônios de Dostoiévski. Dostoiévski sempre foi, ou não sempre, né, mas depois que, de certo ponto da vida dele, ele foi muito crítico ao movimento revolucionário, às ideias revolucionárias. Ele era muito cético em relação a essas ideias e ele deixa isso muito claro nos livros Demônios. A diferença do Godard para o Dostoiévski é que o Dostoiévski já estava fora, né? O Godard, ele faz essa crítica ao movimento, às ideias, ou melhor, às pessoas, dentro do movimento ainda, né? Ele faz, o Godard teve aquela fase maoísta dele, e ele faz esse filme durante essa fase. E é uma crítica muito interessante porque, ao mesmo tempo em que ele até podia acreditar naquelas ideias, ele até queria que aquelas ideias fossem para frente, ele lia o momento de uma forma e ele via as pessoas fazendo aquilo de uma forma que claramente não tinha futuro. Nós acompanhamos ali os 4 ou 5 jovens no apartamento e é absolutamente patético todo o mover deles durante o filme. Eles até são inteligentes, não vou entrar no mérito aqui, eles parecem letrados, parecem muito cultos, mas ao mesmo tempo que eles defendem uma ideologia, a revolução cultural de Mao, né, a ideologia que deveria desalienar as pessoas, eles estão se alienando constantemente naquele micro-universo de revolução. Eles criam uma estrutura partidária, entre aspas, fazem votações, votam sobre atentados políticos, sai tudo, claro, o tiro sai pela culatra. Mas mais do que as coisas dando errado ou não acontecendo, é que é tudo banal, é tudo fútil. E o filme retrata isso de uma forma brutal. Mesmo as coisas que deveriam ter um grande impacto na tela, um grande impacto na vida dos personagens, não tem. Nada parece de fato afetar aqueles personagens, nada parece que muda a trajetória da vida deles, nada. Não é nem que muda, nada agrega na vida daqueles personagens. Eles estão simplesmente brincando de revolução e eles sabem, a gente sabe, e eles sabem que quando o verão terminar, eles vão voltar para a faculdade e acabou. Nada importa. Então, um filme muito engraçado também nessa medida, né? Acaba sendo uma crítica muito atual, né? Nunca deixa de ser atual essa crítica a, aos movimentos revolucionários universitários, elitizados, né? São todos ali pequeno burgueses, falando da necessidade da revolução. São todos eles ali falando como a educação na França tinha que ser, a necessidade de destruir as universidades. E são todos universitários medíocres, todos ali falando de trabalho, da relação com o trabalho, mas a experiência mais profunda que tiveram com o trabalho foi um trabalho de férias. É claro, em nenhum momento o Godard invalida as ideias per se, né? Ele não invalida o maoísmo, o marxismo, a revolução, tanto que ele acaba sendo até um pouco profeta, né? Porque ele faz esse filme em 67, antes das greves, das paralisações, das revoltas, das manifestações de 68, que ficaram muito marcadas, né? Na França e respingaram até no Brasil, né? Quando a gente pensa em Tropicália, Proibido Proibir, é tudo reflexo do que estava acontecendo na França em 68. E o Godard, ele critica uma coisa que ia ser criticada quando tudo acontecesse em 68, no próximo ano, né? Que é que aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo, não sabiam o que fazer e quem são elas para fazer aquilo. Ele faz uma crítica muito forte aos jovens, né? Até o Nelson, olha só que engraçado, né? Nelson Rodrigues aqui no Brasil em 68 vai criticar muito os jovens desse movimento. E temos aqui dois espectros totalmente diferentes, né? Temos o Godard na extrema esquerda e o Nelson reacionários de direita, né?
criticando, fazendo críticas muito parecidas em momentos diferentes, é claro, por motivos diferentes, não por motivos diferentes, mas uma base diferente, mas que chegam a um ponto muito parecido. Inclusive, recomendo que vocês leiam as Crônicas do Nelson sobre esse período, é simplesmente fantástico. Mas é um filme que faz a gente refletir sobre a ideologia quanto personalidade total da pessoa. Você vê aquelas pessoas ali, elas não têm uma vida de fato, eles não têm prática, eles não têm ação de fato. E não estou nem falando ação revolucionária, eles não têm ação no mundo, são totalmente nulos. É engraçado, né? Até, por exemplo, eles são inteligentes, mas até o conhecimento que eles detêm, como eu disse no começo, que era para desalienar, aliena eles. Por quê? Porque em vez de eles darem aulas públicas, vamos supor, imagina eles indo em praças e pregando, né, sobre a revolução, de fato assim, na ativa, né, na linha de frente. O que que eles fazem? Eles ficam dando aulas para eles mesmos dentro do apartamento. Eles ficam se revezando em quem dá aula e quem escuta, e eles anotam as próprias aulas. É uma coisa absolutamente patética, vazia. E eles se moldam nessa ideologia, esvaziando ela totalmente do significado da prática, e fica uma coisa disforme. E chegam ao ponto de servir tanto aquilo. Aí eu já não sei se é uma visão minha, na verdade, né? Eles se tornam os revolucionários perfeitos, prontos a agir, prontos a fazer, sabem do que fazer, sabem como agir. A questão é que eles não levam a cabo, não vivem de fato a revolução. E o problema que eu vejo é que esse tipo de ideologia esvazia completamente a individualidade deles. Tudo que eles pensam, tudo que eles fazem, tudo a forma deles amarem, se relacionarem com os outros, é tudo balizado por essa ideologia e assim deixa eles uma casca vazia, só o verniz ideológico, as lentes, né, que inclusive é uma piada durante o filme. É, nas lentes da ideologia, eles veem tudo, fazem tudo, se mexem, se movem, existem, e acaba que é uma coisa, no fim, fútil, não traz nada para eles e para ninguém. Ou seja, é a pior coisa que pode acontecer. De qualquer forma, é um excelente filme, recomendo muito que vocês vejam. Eu vi na Filmica e vocês não vão se arrepender. Godard é gênio. Você sendo de esquerda ou de direita, você tem que admitir, meu amigo, Godard é gênio. Bom, pessoal, para terminarmos a nossa costumeira reflexão na palavra, né, eu queria que vocês refletissem junto comigo no Salmo 115, versículos 4 a 8, que eu acredito que seja conhecido também. Diz assim o salmista: Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Amém. Interessante essa palavra aqui, né? Porque para mim reflete muito o que acontece no filme. Eles se tornam semelhantes à ideologia e assim completamente desfigurados, né? Quando isso possui totalmente o corpo dele, como uma possessão mesmo, né? Eles ficam à mercê daquilo, não agem mais sem aquilo. E o mais cruel é que isso não traz nenhuma libertação para eles, não traz nenhum tipo de redenção. Eles colocam todas as esperanças na ideologia, na ação, no movimento, na revolução, etc, etc. Mas eles são totalmente incapazes de fazer qualquer coisa. E mesmo que eles fossem capazes, como eles tentam fazer, não surge fruto nenhum daquilo. E no fim só fica mais vazio, mais fútil, mais inútil, mais desesperançoso. Eu acho que isso acontece não só com ideologias de esquerda ou de direita, ou qualquer coisa assim, mas pode acontecer na nossa vida de toda forma, né? Nosso ídolo pode não ser só a ideologia, pode ser o trabalho, pode ser os relacionamentos, pode ser a busca por prazer. Nosso ídolo pode ser nós mesmos, né? O nosso prazer pessoal, nossas visões, a nossa vontade, seja ela qual for no momento, né? Uma vontade levada pelo vento, uma hora aqui, outra hora tá lá. A verdade é que o ser humano foi feito
prestar culto e adorar alguma coisa. Ele sempre vai buscar um ídolo para pôr em seu coração. Seja ele o próprio ser humano, você mesmo, outra coisa externa. Mas nunca vai ser plenamente preenchido, a menos que seja o próprio Criador, aquele que nos fez e nos fez para ter, justamente para cultuarmos, para estarmos em relação com Ele. E é só essa relação que foi restaurada pelo sacrifício de Jesus na cruz, é só essa relação restaurada que pode trazer de fato plenitude, uma esperança que não é vã e um sonho, né? Uma, uma vontade que não é inútil. Então, meus caros, eu sugiro a vocês que larguem mão dos ídolos, sejam eles quais forem, e entrem em relação por meio de Jesus com o único Deus que pode trazer plenitude, satisfação e esperança real, que pode redimir vocês, me redimiu e pode redimir todos nós. Então é isso, esse é meu apelo hoje e indicação. Bom, pessoal, muito obrigado por assistirem. Mais uma vez, compartilhem com os amigos, sigam, curtam, comentem. Me sigam no Letterboxd aqui na descrição. Valeu, até a próxima e tchau, tchau.